Tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos continuar o finalzinho do nosso capítulo. Vamos ver sobre a tabela periódica. Distribuição eletrônica, né? Relembrando, a gente está falando sobre o átomo de Bohr. Aí nós vimos que o átomo ele é constituído por partículas subatômicas, que são os prótons e os nêutrons. Eles estão confinados em uma pequena região do átomo, né, chamada de núcleo, que é onde se concentra a sua quase que totalidade da massa. E o elétron fica orbitando, né, fica ao redor ali do núcleo em um movimento em que esse elétron não está em qualquer lugar, né, ele está apenas em regiões determinadas, que nós vimos, são as regiões de energia possíveis, e a gente representa essas regiões possíveis, né, que a gente chama de órbita, a gente representa por letras, né, ó, que são, a gente chama de camadas, como se fosse uma cebola, né? Os elétrons estão divididos ali em camadas, em regiões possíveis ao redor do núcleo do átomo. E a gente representa cada camada ou cada região possível com uma letra, né? De K até Q. Teoricamente são infinitas camadas, mas a gente só registrou até essa sétima, né? Até a Q. E cada região dessa, né, cabe apenas um número finito de elétrons, que a gente pode ver aqui, ó, na primeira camada, a camada K, cabem 2 elétrons. Na L, 8, né? E assim vai seguindo, ó, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Então, se nós quiséssemos saber como estão divididos, né, como estão distribuídos os elétrons, por exemplo, do átomo de sódio, né, em que ele tem 11 elétrons, a gente poderia distribuir da seguinte forma: na primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda ele tem 8, daí já são 10, como ele tem 11, na próxima camada ele vai ter só um, né? Cabem 18, mas ele só tem um, só são 11, então sobra um para essa camada. No caso do cloro, que tem 17, ele vai ter 2 na primeira camada, vai ter 8 na segunda, e aí são 10, faltam 7, e ele vai ter 7 na terceira, que é a camada M. Essa camada, a gente costuma chamar, dar um nome a essa camada em que é a camada mais externa, a gente chama de camada de valência. E esse nome é importante por quê? Porque é nessa camada em que os elétrons vão sair para gerar a corrente, que vocês já viram, né? A corrente elétrica, ela é feita, né, através do movimento dos elétrons de valência, né? Ou seja, os elétrons que estão na camada de valência, que são os elétrons mais fáceis de serem arrancados do núcleo, né? A gente distribui, né, faz essa distribuição seguindo o diagrama de Linus-Pauling, que é esse diagramazinho das flechinhas, ó. A gente vai fazendo um S2, né, 2S2, 2P6. Esse Szinho aqui, vocês vão ver depois lá na química, que são chamados números quânticos. A gente usa esses números, ou múltiplos, né, ou subnúmeros, subníveis, todos esses nomes vocês vão achar para a mesma coisa. Esses números, né, essas letrinhas a gente chama, a gente usa eles para representar a posição de um elétron, né, a posição onde a probabilidade, porque na mecânica quântica, né, que é a que trata do mundo pequenininho, não tudo é possível. A gente não consegue medir nada com precisão, como a gente mede no dia a dia, né? A gente consegue medir o tamanho de um carro, o tamanho de um celular, mas no mundo microscópico, né, no mundo subatômico, a gente não consegue fazer isso. O que a gente tem são probabilidades, né? Então, a gente não sabe onde é que o elétron está. A gente não sabe, a gente tem uma probabilidade. E é justamente isso que esses numerozinhos aqui dizem, né? É, eles são o que a gente chama de orbital. Orbital lembra órbita, né? E órbita é o quê? Movimento do elétron através do átomo, ao redor do átomo, ao redor do núcleo do átomo. E orbital é a posição em que a gente acredita que a probabilidade de achar o elétron é máxima. E essas letrinhas S, P, D e F que vocês estão vendo aqui no diagrama de Linus-Pauling é justamente um subnível, né? Vocês estão vendo aqui, ó,
número máximo de elétrons por subnível, né? E o que é esse subnível? São essas letrinhas aqui, ó. S, P, D e F. São 4 subníveis, né? Ou seja, a gente tem um elétron ali e ele está numa região, né? Como a gente já viu no slide anterior. E essa região, ela é uma região específica. E essas letrinhas, né, subníveis, representam uma probabilidade maior, né, de achar o elétron. A gente conseguir medir ali, né, entre aspas, medir, né, de conseguir estimar a posição do elétron. São 4 subníveis, né, que vocês podem ver aqui, o S, o P, D e o F. O número de elétrons que cabem no primeiro, né, subnível, no subnível S, são 2. No subnível P, são 6. No subnível D, são 10. E no subnível F, são 14. Então, ó, se a gente tem 11 elétrons, seguindo as flechinhas aqui, ó, vai ser um S, 2S. No primeiro subnível só cabem 2 elétrons, então quantos elétrons a gente vai colocar aqui no primeiro, na primeira camada, 1s, a gente vai colocar 2, assim como vocês podem ver aqui, ó. Na segunda camada a gente vai colocar quanto? A gente vai colocar até 8. Por quê? Porque a segunda camada ela é S e P, ó. A camadazinha L aqui, ó, SP. Na terceira camada ela é SP e D. Então a gente vai colocar quanto? Até 2 no S, até 6 no P e até 10 na D, né? Então, a distribuição eletrônica fica assim. Para o átomo de sódio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Seguindo aqui as flechinhas, ó. 1s, 2s. Aí 2s, 2p, 3s. Aí isso, né, vocês podem ver que dá certinho, ó, dá 11, ó. 1s2, 2s2, 4 elétrons, com mais 6 no 2p6, 10, com mais 1 do 3s1, 11. Já o cloro que tem 17 vai ser como 1s2, 2s2, 2p6, 10 elétrons, faltam 7. Aí depois de 2p6 vem 3s, né, seguindo a setinha aqui. 3s2 e 3p. Aí, como ele só tem 17 elétrons, já foram 12, então falta mais 5. Então vai ficar 3p5. E é assim que a gente distribui os elétrons de um átomo, né? Conforme as camadas. Aqui, a gente pode ver a distribuição eletrônica na tabela periódica. No primeiro período, a gente tem apenas o hidrogênio, né? Porque ele só tem um elétron. Segundo período, nós temos lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o neônio. E assim a gente vai descendo todos os períodos até o sétimo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.